Bom, o meu tema vai acabar complementando bastante o trabalho da Bela, né? E é o corpo ressonante e a revolução sistêmica. Então, a intenção desse trabalho foi poder ampliar o nosso olhar, né? Em relação a nós mesmos e ajudar a atravessar do estreito ao amplo. E a gente começa aqui com a origem de tudo, né? Com a origem do universo, houve a origem da matéria e a possibilidade de termos um corpo. E nós recebemos esse corpo através da concepção e da embriogênese, que são as inúmeras divisões celulares de camadas, né? E que vão levar a uma forma, né? Então, o que é ter um corpo? É estar encarnado. Desencarnação é sair do corpo como no momento da morte. E reencarnação é voltar ao corpo, ou seja, ao estado de matéria. O Tantra traz uma explicação interessante aqui sobre o corpo. Ele diz o seguinte: nós nascemos com o corpo, vivemos com o corpo, e é com o corpo que nos tornamos um jovem, ficaremos velhos e morreremos. É o corpo que adoece, que é tratado, medicado e ajudado, tornando-se completo e saudável. Toda a nossa vida é centralizada no corpo e gira em torno do corpo, ou seja, a nossa referência, né? Então, é com o corpo e através dele que nós podemos viver essa janela de tempo e espaço chamada vida. E para além da sua genética, de tudo aquilo que o corpo absorve, né, do ambiente, ele também é o reservatório de todas as nossas emoções, sentimentos e pensamentos que vamos incorporando ao longo do nosso crescimento, né? Ele vai contando a nossa história. Leloup diz que o homem é o seu próprio livro de estudos, basta ir virando as páginas até encontrar o autor. A bioenergética aqui vai um pouquinho além, né? Dizendo que emoção e sentimento são as chaves da espiritualidade do corpo e que as nossas emoções são a expressão direta do nosso espírito. Fala que quando uma pessoa se movimenta com sentimento, a ação dela é graciosa, né? Porque resulta de um fluxo energético do corpo. Já um corpo encouraçado é caracterizado aqui por falta de energia e de vitalidade, com seus movimentos mecanizados. E já um corpo macio e flexível, né, que se movimenta com graça, ele pulsa em sensações e emoções, trazendo um estado de ligação com o universo. E aqui está a espiritualidade do corpo. A neurociência também avançou bastante, né, os estudos no âmbito da religião e da espiritualidade, e hoje ela fala de 3 inteligências, né, inteligência intelectual, que está relacionada ao nosso pensamento e raciocínio lógico, a inteligência emocional, que é a capacidade, né, que temos de administrar nossas emoções e compreender a emoção do outro, e a terceira, que é a inteligência espiritual, que traz um sentimento de ligação com o todo, né, um propósito de vida, um sentido maior para a nossa existência. E essa terceira inteligência, ela é percebida, né, por um ponto localizado nos lobos temporais, que foi chamado de o ponto de Deus no cérebro. Esse ponto, ele sofre oscilações a 40 Hz de frequência, e quando isso acontece, traz para nós, né, a experiência de exaltação e de alegria intensa. E, inversamente, quando abordamos assuntos como a religião, Deus, ou tudo que traga um sentido maior de valor, né, com um envolvimento sincero, essas oscilações acontecem da mesma forma. Então, é como se o universo, né, tivesse evoluído em bilhões de anos até produzir no cérebro, né, um instrumento que capacita o homem a perceber a presença de Deus, que sempre esteve aí, mas não perceptível conscientemente. O ponto de Deus representa, então, uma vantagem evolutiva para a nossa espécie, porque a espiritualidade pertence ao humano. Mas nem só de carne, né, se faz o homem. Então, quando a gente reconhece a natureza do homem como forças energéticas, bem além, né, das estruturas físicas e das reações bioquímicas, podemos reconhecer a nossa natureza multidimensional. Várias linhas
terapêuticas vão falar dessas forças energéticas com nomes diferentes, né? A acupuntura chama de Qi, a homeopatia de força vital, Reich chama de orgone, a biodinâmica vai chamar de energia cósmica e a Eva Reich chama de aura. Então, esse campo energético, né, ele envolve e anima o corpo físico, sendo divididos em camadas, chamadas de corpos energéticos, que caracteriza a nossa anatomia sutil. Aqui o Diogo aprofundou um pouco mais, né, falando dos 7 corpos, mas eu trago aqui a visão do Pierre Hackos, né, que vai falar de 3 corpos, da presença de 3 corpos energéticos interpenetrando o corpo físico. O primeiro deles é o duplo etérico, que seria a matriz do nosso corpo físico, contendo todas as estruturas anatômicas, né? Ele difere o vivo do não vivo, traz vitalidade ao corpo físico. O segundo é o corpo emocional, aonde nasce a nossa consciência e está a morada da nossa alma, né? É a morada da nossa alma, trazendo profundidade e cor à nossa vida. E o terceiro é o corpo mental, onde está a autoconsciência, também é chamado de eu espiritual, e seria a porção suprema que habita em nós, né? Esses nossos 4 corpos, né? Eles se interpenetram e vibram em frequências diferentes, sendo que cada corpo numa frequência mais elevada, né? Mas, na verdade, são diferentes manifestações da mesma substância energética. O que muda aqui é a velocidade, né, da vibração e a frequência. A matéria densa vibra em frequência mais lenta e a matéria sutil em velocidades acima da luz. E aí, quando enxergamos a nossa natureza como multifrequencial, nós caímos num dos conceitos mais importantes aqui da física quântica, que é o da ressonância. E a física diz que todo sistema possui uma frequência natural de vibração. E quando nós excitamos qualquer sistema, no mesmo ritmo de vibração dele, nós conseguimos fazê-lo oscilar cada vez mais, né? Ampliando sua vibração. A gente já vai entender melhor isso. Nós emitimos e recebemos frequência o tempo todo, não só, né, através dos nossos corpos, mas também através das emoções e dos nossos pensamentos. E a qualidade dessas frequências estão diretamente ligadas ao nosso estado emocional. E nós passamos essa mensagem o tempo todo para o mundo, né? Então, são impulsos inconscientes, mas que influenciam nossos resultados e as nossas relações. Então, aqui tem um vídeo que vai exemplificar o fenômeno da ressonância. São 2 diapasões, né, com a mesma frequência natural. Quando um é estimulado, o outro entra em ressonância e amplifica a velocidade de vibração, como mostra no movimento da bolinha. O psiquiatra David Hawkins, né, trouxe um estudo maravilhoso sobre ressonância, né, e através da cinesiologia, que é o estudo do movimento, ele conseguiu desenvolver um método, né, que consegue calibrar, né, medir o nosso campo vibracional e também descobriu, né, identificou a frequência de várias emoções e sentimentos, montando o que ele chamou de mapa da consciência, partindo do princípio aqui que consciência é a capacidade do indivíduo em tomar decisões. E ele divide esse mapa em 3 níveis: a consciência do medo, a consciência moral e a consciência espiritual. Na consciência do medo estão emoções e sentimentos que vibram abaixo de 200 Hz, como vergonha, culpa, medo, raiva, orgulho, né? Caracterizando o que ele chama de nível de força. Ou seja, né, quando a vida do indivíduo tem muito pouco prazer, né, e ele precisa de um grande esforço para poder sobreviver. Na consciência moral é quando a gente consegue vibrar exatamente em 200 Hz, que é a frequência da coragem, né? Ele considera aqui o ponto de virada. É quando a gente já percebe, né, que tem algo errado na vida da gente e vamos buscar elevar a nossa frequência vibratória e sempre em busca de realização e felicidade. E na consciência espiritual estão emoções acima de 200 Hz aqui, como a aceitação, a razão, o amor, né, a alegria, paz e iluminação,
caracterizando o que ele chama de nível de poder, que é quando o indivíduo já reconhece o seu poder transformador e que ele é o único criador da sua própria realidade. E Hawkins afirma, né, com esse estudo todo, que apenas 15% da população mundial vibra acima de 200 Hz. Porém, a força conjunta, né, desses 15% consegue contrabalancear os 85 restantes que estão vibrando em frequências mais baixas. Então, aqui, uma pessoa vibrando no otimismo, né, que é uma frequência de 300 Hz, ela consegue contrabalancear 90 mil pessoas que vibram em níveis mais baixos. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa, né? Uma pessoa tem esse poder. Isso acontece pelo fenômeno da ressonância. Então, quanto maior o nosso estado de consciência, mais eu consigo impactar as outras pessoas, contribuindo com o crescimento e com a evolução do mundo, né? Então, esse estudo do Hawkins, ele aponta, né, para a importância que tem, né, a gente desenvolver um pensamento mais sistêmico em relação à vida. O axioma do pensamento sistêmico é de que o todo é maior que as partes. E não se trata apenas da análise das partes em si, né, mas sim como elas se relacionam, né, essa é a diferença. A revolução sistêmica, né, foi proposta por Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, e ela nos movimenta por um novo campo de visão muito mais ampliado do indivíduo, né? Então, a gente enxerga o indivíduo também com seus corpos, as suas emoções, as suas crenças e valores, família, espiritualidade, natureza, né, planeta, universo. Somos considerados sistemas abertos, porque somos formados por vários outros sistemas, né, sendo um subsistema de sistemas maiores, que é o nosso sistema familiar, que é o nosso sistema de classe social, de classe profissional, o bairro onde a gente mora, cidade, enfim, né, as nossas descendências. E o nosso desenvolvimento, ele acontece justamente por conta dessa interação com vários outros sistemas. E essa interação, ela vai produzir mudanças, né, psíquicas e emocionais, e que vão sendo passadas de geração em geração. Isso acontece através dos campos mórficos, né, ou morfogenéticos, que são campos de força que contêm memória e informação, sem perder intensidade nenhuma a partir do momento que ele é criado. Ele pode modificar, mas ele não perde a intensidade. E o que origina um campo mórfico é o hábito. Então, é através do hábito que os campos vão modificando a sua estrutura, né, mudando, assim, os sistemas ao qual eles estão associados. E essa informação e essa memória, ela vai passando, né, no interior dos campos mórficos através do fenômeno da ressonância mórfica, criando uma espécie de memória coletiva, né? Então, a gente herda, né, também as emoções, hábitos e comportamentos, assim como a gente herda a cor dos olhos, né, e a cor da pele, por exemplo. Quem trouxe esse conceito pela primeira vez, né, o de ressonância mórfica, foi o biólogo Rupert Sheldrake, através da teoria do centésimo macaco. Essa teoria é exemplificada, né, de várias maneiras. Eu vou citar aqui uma das versões, né, que diz o seguinte: pesquisadores observavam, né, a mesma espécie de macacos em duas ilhas diferentes do Pacífico, que não tinham nenhuma comunicação perceptível entre elas. E na ilha A, né, foi chamada de ilha A e ilha B. Na ilha A, um dos macacos, né, desenvolveu uma nova maneira ali de quebrar o coco, né? Antes se descascava o coco, esse macaco começou a quebrar o coco para poder usar a sua polpa e a sua água. E por imitação, né, vários outros macacos foram adquirindo o mesmo hábito e gradativamente uma população de 99 macacos já dominava a nova maneira de usar o coco. Quando o centésimo macaco da ilha A adquiriu esse novo hábito, eles perceberam que os macacos da ilha B começaram a quebrar o coco ao invés de descascar o coco, né? Absorvendo o mesmo hábito, né? E como isso acontece, né? O campo mórfico ali da ilha A
passou essa informação, através do campo por ressonância mórfica, ao campo dos macacos da ilha B. Por quê? Né? Porque se trata da mesma espécie de macacos. Então, essa informação vai passando por toda a espécie, né? Inclusive na nossa. Então, a promessa dessa teoria diz que quando um número crítico de pessoas mudar um comportamento ou um hábito por ressonância mórfica, a cultura como um todo mudará, né? E nos aponta, né, para a responsabilidade de cada ação, pensamento e emoção que nós emitimos na nossa interação com o outro, né, que vai produzir mudanças psíquicas e emocionais aí nos sistemas, né, no campo dos sistemas ao qual a gente está associado, e isso vai ser passado para as gerações futuras. Então, aqui cabe uma reflexão, né, do que eu quero deixar como legado, né, para as minhas gerações futuras, né. Então, como a Bela falou, né, aqui o pensamento sistêmico traz o entendimento de que somos todos um, né, que apesar de estarmos em corpos independentes, estamos todos conectados por ressonância, né, compartilhando da mesma energia e do mesmo universo. Então, eu tenho o livre-arbítrio de determinar como eu quero viver, né, nesse mundo, como é que eu quero viver minha vida. Então, se eu escolho uma vida mais positiva, né, cuidando do meu corpo, em contato com as minhas emoções, com o meu mundo interno, né, cuidando com o que eu estou emitindo, em contato com a minha espiritualidade, a natureza, etc., eu vou poder emitir positividade, né? Então, somos autorresponsáveis por esse mundo que vivemos e temos o poder e a possibilidade de torná-lo cada vez maior, né? Então, a proposta aqui é sejamos nós o centésimo humano,